Pessoal, vamos falar do Jack Dorsey, que tem um monte de notícia legal sobre o ex-dono do Twitter, hein? Parece que ele realmente abandonou as redes sociais em favor do Bitcoin, hein? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ancap Clássico, Vanilson Sansana, Juninho Rangel com sua tia Mariazinha, Povo versus Políticos, Atos Rangel, Rodolfo Andrello, Alex Bezmenov, já pagou a pensão para o Enzo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jack Dorsey, vocês conhecem ele, né? É o fundador do Twitter, multimilionário, ganhou dinheiro pra caramba com o Twitter. E em determinado momento, ele criou uma outra empresa de pagamentos via internet chamada Square. E o fato é, embora o Twitter ainda seja o grosso do patrimônio dele, ele tem realmente a fortuna dele vem do Twitter, ele se viu cada vez mais interessado no Bitcoin, porque a Square, como uma empresa de pagamento, né, tem tudo a ver com Bitcoin, né? E ele acabou entrando neste mundo e, meu amigo, red pillou o cara legal. O cara, que é um cara de esquerda e coisa e tal, mas é um cara de esquerda consciente, tá? Isso aí existe, tá? Ao contrário do que muita gente acha, que a esquerda é composta 100% de idiotas úteis. Não, tem gente que pensa na esquerda. O grosso é idiotas úteis, a verdade é essa. Mas tem gente que pensa lá, né? E o cara começou a se interessar por Bitcoin e, cara, tá totalmente red pillado. Ele entendeu a coisa toda. É impressionante, né? Inclusive, o que ele tá dizendo aqui, o The Guardian, é que ele saiu do Twitter. Muita gente falou assim, não, ele saiu do Twitter porque estavam pressionando ele, porque não sei o que lá, que não gostou, não sei o que lá. Mas a verdade é, aparentemente ele saiu do Twitter porque ele estava de saco cheio do Twitter, ele acha que rede social não tem mais futuro e ele queria focar em Bitcoin. Olha que coisa, o cara realmente é red pilado mesmo. E aí eles estão falando aqui, o The Guardian está falando aqui, será que vai haver uma social media bubble burst? Ou seja, vai haver um estouro da bolha das mídias sociais, o pessoal perceber que mídia social não dá tanto dinheiro assim? Eu não duvido não, tá? Porque realmente eu sempre achei que, por exemplo, o Facebook é uma mídia super valorizada. Já foi muito grande no passado. No passado, o Facebook era a mídia social, né? Mas depois disso, hoje em dia, o Instagram é muito maior que o Facebook, o Twitter é muito maior que o Facebook, o YouTube é muito maior que o Facebook. Então, eu não sei se o Facebook ainda é tão relevante quanto o pessoal gosta de dizer aí. Ficam falando que, ai meu Deus, não, porque o Facebook muda a cabeça das pessoas. Já era isso daí, né? Enfim. E o cara tá indo pro Bitcoin. E vai além. O cara entendeu o Bitcoin direitinho. Ele falou, não, Ethereum eu não quero nada com moeda centralizada. E é isso mesmo, né? É o que eu sempre falo aqui. O Bitcoin tem a enorme vantagem de ser efetivamente descentralizado. Parece que existem duas empresas no mundo que têm nodos de Ethereum. Caramba, o full node do Ethereum é coisa pra caramba, é grande pra cacete. Você tem que ter não sei quantos terabytes para poder guardar um nodo do Ethereum. O nodo do Bitcoin eu tenho aqui na minha máquina. Eu posso vir aqui, ó. Isso aqui é um full node do Bitcoin que está rodando aqui na minha máquina. Está desligado aqui porque ele fica gastando energia, eu desligo ele de vez em quando. Mas quando eu ligo, ele entra na rede Bitcoin, ele conecta com todo mundo, ele faz tudo aqui. Qualquer um pode ter na sua máquina um full node Bitcoin. Não tem nada demais isso daí. Ele está rodando aqui, ele está 2 semanas atrás, ou seja, ele está atualizando as transações de 2 semanas atrás, que foi a última vez que eu liguei ele. Então ele está pegando aqui, daqui a pouco ele termina de sincronizar e começa a funcionar aí o nodo, né? Enfim. E quanto mais nodos você tem, maior é a descentralização da rede Bitcoin, porque são os nodos que decidem quais transações são válidas ou não, quais blocos são válidos ou não. O minerador tem poder? Tem poder, não tenha dúvida. Mas, na verdade, ele não tem tanto poder assim quanto o pessoal gosta de imaginar, né? Quem tem o full node é que, de fato, faz a aceitação da rede Bitcoin. E esse é o problema da Ethereum. A Ethereum, como ela tem uma centralização muito grande, até na figura do cara que criou a Ethereum, do Vitalik Buterin. O Vitalik Buterin fala o que ele quiser e o pessoal obedece, né? Tem aquele famoso diálogo dele outro dia que alguém deu um golpe em Ethereum, estava tirando moeda, ele falou, gente, vamos parar as transações de Ethereum. E parou, meu amigo, parou as transações de Ethereum. Ninguém conseguia movimentar o Ethereum, por quê? Porque o Vitalik Buterin desligou. Não dá para fazer isso no Bitcoin. Não tem ninguém no Bitcoin. Satoshi Nakamoto não tem nome. Ninguém sabe quem é o cara, justamente para evitar esse tipo de centralização. Se chegar um cara amanhã assim, gente, eu sou o Satoshi Nakamoto, desliga aí as transações dele, ele vai rir da cara do sujeito, né? O único cara que teve coragem de botar a cara e falar, não, eu sou Satoshi, que é o Craig Wright, o pessoal sacaneia mais do que tudo, né? Com muita justiça, né? Enfim, então o cara tá aqui, tá focado em Bitcoin, largou o Twitter porque quer focar
na empresa de pagamento, que ele mudou o nome, né? Era Square, virou Block agora, né? E está focado na adoção do Bitcoin, né? O que ele espera fazer muito rapidamente é transações com Bitcoin via internet. Basicamente é fazer gateway de pagamento com Bitcoin. Excelente isso. É uma coisa muito interessante realmente, né? E aqui tem um outro assunto que eu acho que é bacana a gente falar, até porque é um conceito que o pessoal não sabe muito, a questão da Web3, né? O que é Web3 e coisa e tal. E ainda tem uma dificuldade maior, porque Web3 é diferente de Web 3.0. São coisas totalmente diferentes. Tanto que aqui, no caso, o cara da Kryptonizando errou, tá? Eu não vou criticar ele, mas ele errou, porque a briga que teve entre o Jack Dorsey e o Mark Anderson foi sobre a Web 3. Web 3.0 é outra coisa. Então eu vou explicar para vocês esse conceito que pode ser útil vocês entenderem isso para diferenciar as coisas, né? A Web 3.0, qual que é a ideia? Hoje em dia, na internet, você tem dois tipos de serviços sendo providos por servidores. Você tem páginas web, começa daqui, você manda uma requisição, seu navegador manda uma requisição, o servidor retorna isso aqui, a página, com a coisa para ser vista por humanos, né? E você tem as chamadas web services, que você como humano não vê isso, mas quando você entra num site, como por exemplo, o meu site Ancapsu, essa página aqui, ela está chamando vários serviços lá no site. Serviços que não são para serem usados por humanos, são feitos para serem usados por outras máquinas, por outros sistemas, né? Então, por exemplo, o Ancapsu, eu acho que, eu não sei se eu vou ter certeza aqui, mas API/login, aqui, tá vendo? Esse aqui é um caso de uma API que é chamada. Repara que eu teria que mandar umas informações para fazer login, e ele retorna aqui algumas informações aqui, numa linguagem que não é para ser lida por humanos, é para ser lida por outros sistemas, né? Isso aqui na página funciona muito bem. Se eu criar isso, se eu clicar aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui é literalmente chamando essa API com informações. Para a gente, isso aqui não faz sentido, mas para o sistema isso funciona muito bem. Então você tem esses dois tipos de coisa. A Web 3.0 é a ideia de você criar páginas unindo essas duas tecnologias. Então você teria uma página com essas informações todas aqui, mas além disso você teria tags internos nessa página para dar informações sobre o que é cada parte da página para um sistema que queira ler aquela página. Então ele seria legível para humanos, mas haveria uma forma de outros sistemas entenderem o que está escrito aqui de forma muito simples e coisa e tal. Isso é Web 3.0. Isso está rolando, isso não tem nada de errado, é uma tecnologia bacana, é uma ideia legal, coisa e tal. Mas tem uma outra tecnologia que é muito mais revolucionária, que é a chamada Web 3. O que é Web 3? É a ideia de você não ter mais servidores na internet, de você ter uma internet totalmente peer-to-peer, tudo dividido em sistemas. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, falando sobre Filecoin, e sobre Kia, e sobre algumas outras, sobre Helium Network, que seria a ideia de você quebrar a internet toda em pequenas empresas, e aí cada um participa com um pedacinho, guarda alguma parte de informação na sua máquina, e com isso não existiriam mais servidores integrados na internet, e nem o acesso mesmo, você não precisaria pagar o acesso à internet diretamente, teria um monte de acesso que você poderia fazer por aí, isso seria pago de forma indireta quando você usa a internet, né? Então, assim, é uma ideia bacana, é uma ideia que eu acho que em alguns aspectos ela deve funcionar, mas ele tem o Jack Dorsey não gosta de Web 3, ele acha que não serve para nada. A minha visão eu concordo com ele no que ele diz que ela não vai substituir a internet atual. Eu concordo, tem algumas aplicações que encaixam muito bem na Web 3 e tem a tendência de realmente funcionar no futuro. Tem outras que não tem como. Por exemplo, a questão de armazenagem de coisa de forma descentralizada é complicado. Por quê? Porque você não tem como ter garantia de que aquela informação vai ser recuperável. Imagina, tem um monte de gente fornecendo acesso, fornecendo área de armazenamento. Mas amanhã o cara não está achando mais interessante, ele vai lá e desliga o computador dele. E aí, perdeu aquela informação? Então é uma coisa complicada realmente a Web 3, mas outras coisas me parecem razoáveis, né? Por exemplo, a internet distribuída lá da Helium parece uma coisa interessante. Tem outras iniciativas nesse caminho também. Então, no final das contas, acaba sendo como você não vai ter mais um provedor como a Oi ou a Claro para a sua internet, você vai comprar o acesso à internet de outras pessoas que estão fornecendo por aí. No final das contas, pode ser uma coisa realmente interessante, né? Então repara que aqui, ó,
Aqui ele fala certo, aqui ele coloca aqui, ó, Web3, aqui tá certo. Web3 é uma coisa, é isso que eu falei, é a descentralização da internet. Web 3.0 é a mudança no padrão HTML para incluir informações de sistema junto com informações visíveis para o usuário, né? Então, realmente é uma coisa interessante isso que ele falou. Eu acho que ele está certo que esse tipo de coisa não é o futuro da internet. Eu discordo dele. Eu acho que pode ser o futuro em algumas aplicações. Não vai ser para a internet toda, mas para alguma coisa pode ser sim, né? Teve uma entrevista recente do Trump lá nos Estados Unidos que ele falou bem da vacina e o pessoal não gostou não. O pessoal da direita lá reclamou com ele, vaiou, falou mal, coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por LOL Sport. Peter faz o urro. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma coisa que eu falo sempre para vocês, né? Que foi num evento em Dallas que ele falou falou que tinha tomado a terceira dose, o pessoal vaiou ele, coisa e tal. Isso daqui é importante de eu ressaltar esse negócio aqui pelo seguinte, para mostrar para vocês uma coisa que eu sempre falo aqui, que ao contrário do que muita gente na esquerda pensa, que o movimento a favor do Trump é uma coisa em si, que o Trump é o culpado pela política por ter tirado votos da esquerda lá nos Estados Unidos. Não, na verdade é o contrário, né? Tanto o Trump lá quanto o Bolsonaro aqui foram consequências de um movimento que é muito mais profundo, que é o movimento da informação descentralizada e distribuída, das pessoas trocarem informações diretamente entre si, ao invés de ficarem dependendo de uma rede centralizada de disseminação de informações. Isso é que permitiu que as pessoas formassem uma ideia, uma visão diferente, e essa visão é naturalmente mais conservadora do que o pessoal quer, porque as elites socialistas mundiais querem levar todo mundo para a esquerda, é o que a gente tinha antes. Esse negócio de ver a Globo esquerdando, isso já acontecia há muito tempo. Você pode ver um monte de novela que tinha esse negócio que o pessoal ficava apavorado com as modernidades, coisa e tal. Mas naquela época, como você só tinha a Rede Globo para se informar, melhor, tinha a Rede Globo, tinha a Band, tinha o SBT, coisa e tal, tinha uma meia dúzia de jornais ali, mas era tudo mais ou menos a mesma coisa, não tinha muita alternativa. Você acabava se informando por esses poucos grupos, né, esses poucos comunicadores, e principalmente, como esses comunicadores todos dependiam de licença do governo, né, para ter uma televisão você precisa ter uma licença do governo, uma concessão do governo, todos eles acabavam sendo puxa-saco de governo, e portanto socialista, né, tendendo para a esquerda. E é isso que o pessoal da esquerda sente muito, eles viram que agora que eles perderam essa mola que artificialmente empurrava todo mundo para a esquerda, e eles estão vendo agora uma sociedade muito mais dividida. Não é que, olha só, não estou dizendo que Rede Globo ainda não tem mais força, já era, não, eles têm força ainda. Ainda tem muita gente que vê Rede Globo, que assiste esses canais principais aí, enfim, mas a verdade é, a força desse pessoal decaiu bastante. A força da esquerda caiu bastante justamente por conta disso. As pessoas conversando entre si, elas percebem que tem uma visão muito mais conservadora, muito mais pró-livre mercado, muito mais religiosa do que o que a Rede Globo tenta passar nas novelas e na cultura em geral, nas notícias que ela dá lá. Então, ao contrário do que diz lá a teoria da conspiração esquerdista americana, não, que Trump só foi eleito porque ele conseguiu fazer um conluio com a Rússia, e a Rússia disparou mensagens no Facebook e usou o Cambridge Analytica para influir na cabeça das pessoas e coisa e tal. Não, lorota, o Trump não fez nada. O Trump foi alçado a esse papel importante por esse pessoal. Ele é consequência da coisa. Ele não gerou nada, ele simplesmente surfou na onda. Da mesma forma Bolsonaro, que não foi Bolsonaro, não, que Bolsonaro mandava disparo em massa em WhatsApp, uma lorota completa, ninguém nunca viu esse disparo em massa do Bolsonaro, e mesmo que tivesse disparo em massa, isso não faz diferença nenhuma. Em rede descentralizada e distribuída, o que importa é que a mensagem deixa na pessoa que viu a mensagem o interesse de compartilhar aquela mensagem. Isso é fundamental, porque você ganha o fator multiplicativo daquela mensagem. Então você tem que fazer uma mensagem no formato que aquilo ressone, tenha ressonância com o que a pessoa já pensa sobre o assunto. E é por isso que acaba o pessoal de direita tendo muito mais relevância em rede social e coisa e tal, é porque de fato a população tem uma visão mais conservadora, mais religiosa.
embora a esquerda seja muito barulhenta, fale muito alto, tenha muita exposição na mídia tradicional, na base da população, o conservadorismo e a religião ainda é a coisa mais forte. Então, no final das contas, isso ganha um espalhamento muito maior. E isso, a informação descentralizada, é o fenômeno que gerou o Trump e o Bolsonaro. Aí você pode falar assim, ah não, mas tá vendo? Deu errado. O Trump perdeu para o Biden, não sei o que lá. Ah, lá no Chile, o Boric ganhou do Cast, não sei o que lá, e mais um monte de lugar aí. Meu amigo, o que a gente está vendo é natural. A esquerda foi surpreendida com essa força que ela não conhecia. O que eles fizeram? O que, logicamente, eles iam fazer. Eles não iam morrer sem lutar, é evidente, não acontece isso. Eles estão brigando de novo agora. Mas não vão conseguir ir longe, vão acabar, esse pessoal de esquerda que está ganhando, vai todo mundo acabar sendo um Alberto Fernandes da vida. Tudo dá merda, nada funciona, aí a população já está contra ele novamente lá na Argentina, né? A tendência é essa, o Biden também está com níveis de reprovação absurdo nos Estados Unidos, e o Boric no Chile, coisa e tal, vai ser a mesma história. O socialismo sempre falha. Não tem nenhuma situação em que o socialismo dá certo, ele sempre vai falhar. E mais do que isso, a visão da população, ela irremediavelmente está se migrando para o conservadorismo, para o livre mercado e para a religião, né? Para o povo mais religioso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não sou conservador, eu não me considero de direita, me considero um libertário. Eu acho que o Estado não deveria existir, não tinha que nem estar para o lado conservador, nem estar para o lado esquerdista, não tinha que ter nada. Costume, meu amigo, cada pessoa faz o que quiser do costume. Casamento gay, acho lindo, meu amigo. Se você não gosta de casamento gay, você não casa com gay, porra. Qual o problema? Drogas, acho que tem que liberar mesmo. Armas, tem que liberar. Cada um tem a arma que quiser, fuma a droga que quiser. Não tem esse negócio, não tem que ter limite no que as pessoas fazem. Desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa. Se você não agride a pessoa pacífica, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então, eu fico muito à vontade de falar que, na verdade, eu não estou puxando sardinha para o meu lado. Eu estou dizendo que o pessoal conservador ainda é a maioria no Brasil. É verdade, é isso. É o que eu vejo também, é o que eu encontro com as pessoas, das pessoas que eu converso. O grosso do pessoal é conservador aqui no Brasil. Então, naturalmente, é essa troca de conversas que cria esse pessoal. Então, repara que até o Trump, nego xinga o Trump, nego não gosta não. Por quê? Porque, embora ele tenha sido colocado como a frente desse movimento todo, esse pessoal não está muito satisfeito com vacina não, tá? Porque tem motivos que eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esse negócio. Eu sou um amante de vacinas, eu tomo vacina todo o tempo. A da gripe eu pago para tomar a vacina da gripe todo ano, porque eu ainda não estou na idade que pode tomar de graça. Eu pago para tomar, eu sou um admirador de vacinas. Eu acho que vacina é uma coisa que muito da boa condição de saúde que nós desfrutamos hoje veio da invenção das vacinas. Agora, esta vacina específica da Covid, eu tenho alguns pontos contrários que eu não posso falar aqui porque o YouTube não deixa, né? O pessoal da esquerda vai acabar perdendo esta guerra justamente porque eles não conseguem ver esse processo. Eles acham que o culpado é o Bolsonaro, temos que atacar mais o Bolsonaro. Quando não é isso não, a base do Bolsonaro é uma base muito forte. O Bolsonaro é um excelente candidato, cara. Se você parar para pensar, a figura do Bolsonaro é um cara do povão, é um cara simples, ele fala muito bem, fala direto com o povo. Tem um quê de Lula, sim, eu concordo. O Lula ele tem também essa identificação com o povo. E se você quer saber, em política isso é extremamente importante. Se você acha que ganha o candidato que fala mais bonitinho, que tem mais educação de nível superior, você está se enganando, meu amigo. Pode ver as eleições aqui no Brasil, é isso mesmo. O povo gosta de alguém que fale como ele, não de alguém que use termos técnicos e coisa e tal. No final das contas, o que está acontecendo é isso. O Bolsonaro tem o mérito dele, mas o movimento é muito maior do que isso. Pode ser que Bolsonaro perca ano que vem? Eu acho muito pouco provável, tá? Mas se perder, vai acontecer um fenômeno parecido com o da Argentina, do Biden lá nos Estados Unidos e de tantos outros. Vai entrar um cara de esquerda que vai fazer merda até não querer mais. E no final das contas, isso só vai fortalecer ainda mais esse movimento da internet, né? No final das contas, esse pessoal tá achando que não, mas se eu tomar o poder, eu vou fazer leis da internet, censurando, proibindo, não sei o que lá. A internet é incensurável, esse pessoal não consegue parar a internet. Eles estão achando que conseguem, mas não conseguem não.
E olha só, o Botafogo foi vendido também, foi vendido para um americano lá que já comprou o Crystal Palace, que é um clube inglês. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Teco Teleco Teco, a coisa tá ficando preta, 123 de Oliveira 4 e impressora do Paulo Guedes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, cara, não vai ser um time ou outro que vai fazer o SAF, não. Todos vão fazer o SAF, nem que seja só pelos benefícios fiscais de parcelamento de dívida, esse tipo de coisa, né? Quando eu falei do caso do Cruzeiro, eu expliquei a lei direitinho, como é que é a proposta, você separa o futebol do clube, o clube pode continuar existindo. Então, por exemplo, lá o Botafogo tem ali a sede, ali em Botafogo, né? Tem vários prédios do clube, então continua tendo sócio, o sócio pode ir lá, pode ir na piscina. Esses clubes de futebol, para quem não sabe, são como clubes normais, né? Você vai lá, pode ir na piscina, pode usar o clube, coisa e tal, mas a parte do futebol agora é separada e se torna uma empresa independente. E o clube, originalmente, ele tem apenas uma participação no SAF, né? Então, em tese, o clube forma o SAF. Originalmente ele tem todas as ações, a partir daí ele pode vender as ações e vai deixando de ser dono do clube, né? Aí a partir daí o SAF, né, que é o futebol agora, ele tem um conselho, é igual uma empresa SA normal, tem um conselho de acionistas, tem um presidente ou CEO, e, enfim, e tem lá o pessoal que dirige o clube na forma de uma empresa mesmo. O clube originalmente, o máximo que ele vai fazer é, se o futebol continuar usando as instalações do clube, tem que pagar tipo um aluguel, né? Porque se continuar usando o campo de futebol do clube, tem que pagar o aluguel, tem um acordo qualquer lá, mas o clube em si não manda mais no futebol, né? E bom, como eu falei, uma coisa que os clubes podem fazer é criar a SAF, né? Criar a empresa, mas continuar com todas as ações da empresa. Não tem nada que impeça isso, né? Então só nisso daí ele já ganha a vantagem de quê? De separar as dívidas, porque o que é dívida de clube agora não vai poder mais afetar o futebol, e o que é dívida do futebol não vai poder mais afetar o clube, porque agora são entidades jurídicas separadas, né? E, pelo menos no caso do Vasco, por exemplo, isso é muito significativo, porque o clube tem muitas dívidas, né? O futebol tem muitas dívidas também, mas o clube, por conta de má administração no passado, tem muitas dívidas do clube, não necessariamente do futebol. Então, isso é uma coisa positiva para todos esses times aí. Eu não vejo a hora do meu Vascão fazer isso também. O Botafogo está fazendo muito bem, acho que é excelente isso daí. E quem comprou foi o John Textor, que é um dos sócios lá do Crystal Palace, como a gente falou, que é um time inglês também lá. Ou seja, é uma pessoa que já está acostumada a investir nisso daí. Ele não foi revelado o valor que ele vai pagar pelo SAF, mas ele vai dar um aporte para garantir o funcionamento do Botafogo ano que vem, porque a situação é mais ou menos essa. O Botafogo não tem grana nem para funcionar ano que vem, né? Não é situação diferente no Vasco, não. A maior parte dos times, com exceção de pouquíssimos, não tem condição de se manter atualmente, né? Então, é aquele negócio, né? O Botafogo tem um passivo de R$1 bilhão. Então, entenda, se o cara comprar por R$1 o Botafogo, ele está, na verdade, pagando R$1 bilhão, que é toda a dívida que o Botafogo tem, que ele está assumindo em último caso, né? É preciso ver o quanto dessa dívida é do clube, o quanto é do futebol. Na maior parte dos times brasileiros, o futebol mesmo que está devendo grana. Como eu falei, o Vasco é um caso meio particular, porque teve umas iniciativas lá do Eurico de fazer outros esportes olímpicos, que deu tudo errado, então ficou um monte de dívida para o Vasco do clube, não necessariamente do futebol. Então, isso é uma coisa positiva lá para o Vasco. Aqui para o Botafogo, aparentemente, as dívidas são realmente do clube, do futebol, então elas são transferidas para essa nova empresa, né? Então, mesmo que o que ele pague para o Botafogo em si não seja lá tanta coisa em termos financeiros, lembra, agora ele tem que gerir o time, então ele tem que dar um jeito de pagar os salários, fazer o funcionamento do clube como um todo, né? Então, realmente é uma coisa muito bacana. O projeto do Clube Empresa é um projeto de lei do Rodrigo Pacheco, mas que teve o apoio do Bolsonaro, tá? Isso aí foi uma coisa que realmente ajudou bastante, foi sancionado esse pacote, que realmente é uma legislação muito boa. Eu acho que está mais do que na hora de tirar dos clubes brasileiros esse amadorismo, essa coisa de
fica um grupo de compadre, um brigando com o outro. Lá no Vasco tem duas facções lá que ficam brigando uma com a outra e só fazem merda no final das contas na hora de administrar o clube, porque o que importa mais é a facção que está brigando, não estão interessados no clube de verdade, né? Enfim, eu vejo que isso aqui é uma coisa positiva. Parabéns ao Botafogo aí pela negociação. Vamos ver quais serão os próximos. Esperem, vão haver muitos times de futebol indo para este modelo de futebol empresa, né? E veja, isso daí é uma coisa positiva também numa ética libertária, porque um clube empresa, ele tem uma administração mais adequada, ele tem um dono. É justamente a diferença, como a gente falou lá no vídeo do Cruzeiro, né? É justamente a diferença entre monarquia e democracia, né? A monarquia, o cara é dono daquele clube, então ele tem uma propensão de fazer investimentos muito mais balanceados, de fazer negócio pensando no futuro. Esse negócio de presidente de clube que tem hoje, o que você começa a ter? Você começa a ter um monte de gente que fala, não, vou gastar o máximo nos 4 anos que eu sou presidente, porque depois a dívida, pô, é o presidente que vier depois de mim que se vire com essa dívida. E é isso que acontece nos clubes todos brasileiros, negros privilegiando o período que ele está na chefia do clube, e muitas vezes roubando também, tá? Não vou acusar ninguém aqui não, mas né, pode acontecer em muito lugar. E daí, no ano seguinte, o próximo presidente herda as dívidas. Aí o que ele pensa? Não, vou torrar tudo o máximo possível também e vou deixar mais dívida ainda para o seguinte, porque né, afinal já não é comigo mais. E assim vai o futebol se afundando em dívidas. Em todos os clubes acontece isso, né? Com um dono único, o cara é dono, ele não vai ter interesse. Se o presidente começar a fazer dívida, ele vai tirar o presidente e vai botar outro presidente, porque não é mais eleição agora. Agora o clube tem um dono. O dono decide quem é o presidente do clube. Acabou essa história de dono, né? Acabou essa história de eleição. Para o Vasco isso vai fazer uma maravilha. Nossa senhora, não vejo a hora. Pessoal, vamos falar sobre uma pesquisa da FGV que diz que pela primeira vez Bolsonaro está sendo ameaçado nas redes sociais. A oposição tem mais interações do que ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, Deus do Litrão, Nuti e Rodolfo Andrello. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, Lula alcança Bolsonaro em liderança digital em várias plataformas, diz Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, caramba, tá fazendo juiz ao nome, né? Mas enfim, eles fizeram um levantamento de desempenho dos presidenciáveis na rede social e chegaram à conclusão de que Bolsonaro está perdendo apoio e Lula está encostando em algumas redes, tá? Então, por exemplo, no Twitter, segundo eles, a interação do Lula, né, pessoas falando sobre o Lula, já bateram pessoas falando sobre Bolsonaro. Isso tem 2 motivos muito claros, né? E eles falam aqui, foi a viagem à Europa, que muita gente falou sobre Lula, e a entrevista concedida ao Podpah, que também deu muita repercussão e coisa e tal, falaram muito sobre isso. Agora, é preciso notar também que, embora tenha muita gente falado sobre isso, repara que o tipo de envolvimento que eles estão contando aqui é envolvimento tanto negativo quanto positivo, tá? E é o que eu falo, muito desse movimento foi o quê? Foi o pessoal da direita criticando Lula. Não foi o pessoal lulista elogiando o Lula. É uma coisa bem diferente. Sabe por que eu sei disso? Porque olha aqui, eles falam que também o Ciro Gomes também ficou próximo dele no YouTube e chegou a ficar à frente de Bolsonaro no número de engajamentos em postagens em 3 das 7 semanas analisadas. Ele teve pico justamente durante a semana em que foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 15 de dezembro. Ou seja, é gente criticando o Ciro. Ninguém elogiou o Ciro por ser preso pela Polícia Federal ou sofrer uma investigação lá da Polícia Federal, né? Ou seja, essa forma de medir interação é que eles estão medindo qualquer tipo de interação, inclusive negativa. E aí eu não duvido não. Por quê? Porque Bolsonaro, nesse último mês, ficou meio calado nas redes sociais, né? Ele não falou muita coisa, a verdade é essa. Aliás, acho que é uma coisa positiva, porque ele tem criado tanta confusão e ficou mais quieto agora, né? Outra coisa importante é que Bolsonaro, ultimamente, tem se voltado muito para o assunto vacinas, né? Vacinas e questão da pandemia, que é um assunto que na internet é proibido, né? Nessas grandes redes sociais,
Twitter, não sei o que lá, não sei o que lá, você não pode falar sobre isso. Se você falar sobre isso, você é banido, você é proibido, não sei o que lá, né? Só pode falar se você seguir ponto a ponto o roteiro oficial do que é para ser dito. Você desviou um pouquinho, acabou, né? O que não quer dizer que as pessoas não falem sobre isso, elas falam sobre isso, né? Falam isso no Telegram, falam isso no WhatsApp, falam isso em plataformas em que você tem uma liberdade de expressão um pouco maior. Nessas principais, Twitter, Facebook, YouTube, coisa e tal, é proibido falar essas coisas. Então, ninguém tem como dar repercussão. Por exemplo, vocês estão vendo que eu não estou falando nada sobre a questão do Bolsonaro e vacina de criança aqui, né? Eu não posso falar, pô, se eu falar minha opinião aqui, eu sou banido 3 vezes pro resto da vida, né? Então, vocês sabem, eu tenho um canal próprio para isso, lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute, tá com um monte de visualização meus vídeos esse dia, justamente porque é o pessoal querendo ver a notícia real, né? Aliás, hoje em dia, hoje tem um vídeo excelente lá no Opinion Free Market, ótimo mesmo, né? Jamais poderia falar no YouTube aqui o que eu falei lá. Enfim, o pessoal que está dizendo, não, que o modelo das lives do Bolsonaro tá desgastado, não sei o que lá. Olha só, o fato é que a live do Bolsonaro nunca foi uma coisa assim muito significativa a live em si, né? A live em si, é lógico, eu acho uma coisa extremamente positiva do Bolsonaro, porque justamente ela é uma prestação de contas, né? Uma coisa muito melhor do que os outros candidatos que na época que eram presidentes não falavam nada, né? Ficavam quietos lá, só faziam pronunciamentos oficiais e coisa e tal. O modelo da live do Bolsonaro não, ele vai lá, fala, coisa e tal, é uma coisa muito bacana. Mas é aquele negócio, o Bolsonaro não foi eleito por conta disso. Isso nunca foi uma arma do Bolsonaro nas redes sociais. Isso é uma prestação de conta. É uma coisa positiva? É uma coisa positiva, não tenha dúvida. Mas nunca foi essa expectativa toda de dar um ganho de popularidade para ele. Assim, isso nunca foi o objetivo das lives, né? Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui, na verdade, eu acho que é uma coisa extremamente pontual. Repara que eles não falam em inscritos, não falam em interação positiva versus negativa, falaram só em interação. E aí, meu amigo, interação teve mesmo. Muita gente criticando o Lula. Aqui também a Folha de São Paulo também repete, né? A mesma coisa, né? Esse pessoal todo faz esse joguinho de ficar copiando manchete um do outro. E aqui é a mesma coisa, ele fala que no Twitter o presidente já está empatado com o Lula. No Twitter. Esquerdista pra caramba, extrema esquerda. E é basicamente o mesmo texto aqui, né? Repetir o texto lá da Folha e da Fórum é a mesma coisa, como é esperado. Dois folhetins comunistas completos, não se esperava outra coisa, né? Agora, é aquilo que eu falo, né? Aqui o Joel Santana tá vendo o Ancapso, né? Joel, bacana, não tem problema não, pode assistir. Tá vendo o Ancapso aqui e... Joel Pinheiro, desculpa. Joel Pinheiro tá vendo o Ancapso e falou o que eu venho falando aqui já há algum tempo, né? Que o caminho do Lula vai ser muito mais difícil do que a gente está achando. O pessoal da esquerda está achando que não, o Lula já está eleito, né? E é o que eu falei para vocês. Primeiro, essas pesquisas estão muito estranhas. Eu estou achando que essas pesquisas aí estão todas furadas. Eu não descarto o fato de Bolsonaro ter perdido um pouco de popularidade em função dessas brigas enormes que houveram aí da vacina da Covaxin, apesar de ser uma coisa totalmente sem estofo, sem substância, foi muito jogado na televisão, é natural que ele perca algum apoio aí. E com o pessoal do Moro também entrando, gritando muito contra Bolsonaro, coisa e tal, é natural que ele tenha também alguma diminuição de intenção de voto. Mas o fato é que eu acho muito mais razoável pesquisas como daquela da Brasmarket e a pesquisa da Seis Sigma. Lembra? Não foi só uma pesquisa que deu Bolsonaro na frente, não. A gente falou das duas aqui, a da Seis Sigma também deu Bolsonaro na frente, e os caras botaram todos os dados lá, toda a metodologia deles, como é que eles fizeram, coisa e tal. Me parece muito mais razoável do que essas pesquisas feitas por esses institutos aí mais mainstream, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, é o que eu falo para vocês, pesquisa feita a essa época do ano tem muito pouco a ver, tanto tempo, a distância tão grande da eleição, tem muito pouca coisa a ver com o cenário real. Pode até refletir o cenário agora, mas daqui a um ano é outra história. Então não tem lógica, né? E o que o Joel Pinheiro falou aqui foi o que eu já falei aqui também, que o Lula tem um problema enorme. Por quê? Porque ele tem um telhado de vidro. Ele tem um monte de coisa de corrupção. O pessoal, quando chegar a época da campanha, vai fazer isso. Por que não estão fazendo agora? Não estão fazendo agora porque até para o pessoal do Bolsonaro é interessante que o Lula participe. Eu já falei para vocês, eu acho que seria mais fácil para o Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, do que se o Lula não participar.
Mas é aquilo que eu falei para vocês, eu também acho que o Lula não vai entrar nessa corrida, vai entrar outra pessoa. Mesmo assim, a chance de Bolsonaro é muito grande, ele deve ganhar de qualquer forma. Contra Lula seria mais fácil. Por isso o pessoal está até evitando bater muito no Lula, deixa chegar mais perto da corrida, Lula já oficializado como candidato, se ele chegar a fazer isso, de novo, a minha visão é que ele é esperto, ele está fazendo essa coisa toda para tentar tirar voto do Bolsonaro, mas quando chegar na hora de assinar a candidatura mesmo, vão colocar outra pessoa, ou vai inverter a chapa, vai o Alckmin como candidato e ele como vice. Enfim, eles vão fazer uma outra... O Alckmin como candidato e ele como vice, eu acho que seria muito mais difícil para o Bolsonaro do que o Lula como candidato e o Alckmin como vice. Enfim, mas o ponto que o João Pinheiro fala aqui é o mesmo ponto que eu já falei várias vezes, que é isso aí, meu amigo. Mesmo que você acredite que essas pesquisas são verdadeiras, e eu digo para vocês, eu acho que não são, mas mesmo que você considere as verdadeiras, olha só, toma cuidado, porque o Lula tem telhado de vidro. Vai chegar na época da eleição, meu amigo, o pessoal vai lembrar das coisas, vai lembrar do quanto de dinheiro que ele roubou, vai mostrar os videozinhos dele nos apartamentos, os pedalinhos com o nome do neto dele, coisa e tal. E embora seja lógico que o pessoal vai contra-atacar falando de rachadinha e coisa e tal, o fato é que não tem nada com muita substância nisso daí. Você vai estar comparando um negócio que, pô, sei lá, deu 2 milhões na pior das hipóteses, deu 2 milhões de desfalque na Assembleia do Rio, com um negócio que foi não sei quantos trilhões roubados da Petrobras ao longo de 4 anos, né? Então realmente é um negócio complicado isso daí. Lula tem telhado de vidro, essa vantagem dele nas corridas, na verdade, é ilusória, né? E outra coisa que ele fala aqui é a decepção porque Moro voltou a ter menos de 10%. Eu já falei para vocês, Moro não tem nenhuma chance nessa eleição. Ele é mais um cara que foi colocado nessa disputa para tentar tirar voto de Bolsonaro, mas não vai conseguir também porque o pessoal que vota em Bolsonaro entende Moro como um traidor, então não vai tirar voto de jeito nenhum. E o pessoal que está no meio termo ali, também o Moro não é um cara que tenha um aspecto de população, as pessoas não se identificam com o Moro, né? Então, o que é positivo, tá? Porque Moro seria o pior tipo de presidente possível. Sinceramente, eu prefiro o Lula do que o Moro. Porque o Lula vai fazer as roubalheiras todas dele do Estado lá, que a gente sabe que ele vai fazer. O Moro vai pior, ele vai botar um Estado policialesco, ele já falou em assinar acordos de governança mundial. Cara, isso é muito pior do que Lula. Deixa Lula, deixa. Eu prefiro enfrentar o Ursal do que enfrentar os globalistas mundiais aí, porra. Mas felizmente, como eu falei, a gente não precisa se preocupar com isso, porque Moro não tem chance de ganhar. Tudo indica que a corrida vai ser Bolsonaro versus alguém da esquerda, que não vai ser o Lula. Vamos ver quem é que eles vão botar. Mas isso que vai ser a escolha nossa. Vai ser entre Bolsonaro e a esquerda. Vamos ver o que vai vir daí. Como eu falei para vocês, eu acho que Bolsonaro leva essa fácil. Não vai ser sequer apertado. Obrigado, Papai Noel, pelo seu presente. A Receita Federal entrou em greve. Olha que maravilha. A notícia não é tão boa assim não, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Teco, Teleco Teco, a coisa tá ficando preta, Rodolfo Andrello, Henrique L., Kevin Araújo, servidor público libertário e impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tinha falado sobre isso há uns dias atrás, teve toda aquela confusão com o governo que deu aumento para os policiais federais, mas não deu aumento para nenhuma outra categoria. Isso evidentemente iria gerar problemas. O pessoal da Receita reclamou que um pleito deles, que era uma tal de bônus para ver quem roubava mais, quem roubar mais ganha bônus, um negócio desse assim. E isso não foi aprovado no orçamento, então eles resolveram entrar em greve por conta desse bônus, né? O sindicato comunicou a entrega ostensiva de todos os cargos em função de chefia, coisa e tal. O pessoal lá entregou realmente os cargos, mas não sei se foi essa adesão toda que eles estão falando aqui não. Sindicato falando, o sindicato sempre mente muito, tá? Então a gente não sabe exatamente isso daí, né? Eu já falei para vocês o motivo da greve, né? Que havia essa previsão do tal bônus de produtividade, que já tinha sido acertado entre a Receita e o governo federal, então o governo colocou isso no orçamento, mas no Congresso tiraram isso do orçamento. Aí eu não sei por que eles estão querendo reclamando com o governo federal, porque na prática né, não foi o governo que tirou a coisa, foram os deputados, né? Mas sabe como é que é essa história? É política, os caras estão brigadinho com todo mundo, resolveram fazer confusão.
Pois bem, não é só eles, tá? Tem várias outras categorias de funcionários públicos que tá chateada com esse aumento para policiais. Por quê? Porque, veja, a gente tá já, os servidores públicos de forma geral já estão um tempão sem reajuste. Eu acho extremamente justo. A gente passou por uma pandemia, para o pessoal que estava na iniciativa privada foi pior ainda, porque muita gente perdeu o emprego, teve que trabalhar com salários menores, muita gente foi proibida de trabalhar por ditadores de esquina, aí, por prefeitos e governotários, aí, prefeitardados e governotários que proibiram as pessoas de trabalhar. Então, no final das contas, assim, é mais do que justo que os funcionários públicos também deem sua cota de sacrifício, ficando sem reajuste aí. Devia ser maior a cota de sacrifício, tá? Mas ficar sem reajuste já é alguma coisa. Então, só que aí o que acontece? O idiota do Bolsonaro me dá um aumento para os policiais federais e não dá para mais ninguém. Aí pronto, aí quebrou a ideia. Porque se você fala assim, ah não, o funcionário público tem que dar cota de sacrifício e coisa e tal, ok, o pessoal entende. Agora, se você fala isso, mas, ah não, para essa categoria que eu vou dar aumento, pronto, quebrou. Ah não, mas eles precisavam porque estavam há muito tempo sem reajuste. Amigo, todo mundo está há muito tempo sem reajuste, cara. No momento que você privilegia uma categoria, tu quebrou a sua linha de argumento toda, não tem mais argumento nenhum. Ficou realmente na merda, né? E estão falando que vão entrar em greve ano que vem. Não tem problema nenhum um servidor público entrar em greve e trabalhar, é basicamente a mesma coisa. Então não faz assim tanta diferença, mas que foi uma pisada na bola do Bolsonaro, foi. Pô. Não que os funcionários públicos têm razão, mas esse troço de dar aumento para a polícia quebrou geral, deu merda geral. Não tenha dúvida que a coisa ficou estranha isso daí, não era para ter feito isso, ficou sem argumento, se ferrou completamente. Aquele negócio, para nós aqui, para nós libertários principalmente, quanto menos o funcionário público trabalhar, melhor. Eles já não fazem quase nada mesmo, pelo menos não atrapalham tanto as outras pessoas, né? E, lógico, eu sei que a paralisação da receita não é uma coisa tão boa assim, principalmente para quem importa e exporta bens, que vai acabar não conseguindo desembaraçar as mercadorias lá no porto e coisa e tal. Mas quem sabe vocês não aproveitam e descobrem maneiras de fazer esse tipo de coisa sem passar pelos portos aí oficiais e coisa e tal, né? Quem sabe não dá para fazer uma outra forma, porque realmente o caminho daqui para frente vai ser sempre a gente tentar fugir do controle do governo. O governo é uma entidade antiética, é uma entidade que agride pessoas pacíficas. Então, à medida que a sociedade se dá conta que é um mal e um mal desnecessário, o caminho correto é você tentar ter o mínimo de contato com ele possível, né? É o que já faz o pessoal aqui da nota fiscal. Olha que lindo essa atitude. Eu falo sempre isso aqui. Quando você for comprar uma coisa, principalmente em lojas pequenas, em bares e restaurantes, pague em dinheiro, se for possível. Leve algum dinheiro, pague em dinheiro. É lógico que se for muita quantidade de grana, é melhor não levar, porque tem o risco de ladrão e coisa e tal. Mas se puder, pague em dinheiro e nunca peça nota fiscal. Deixa o cara sonegar. Eu não estou dizendo que ele vai sonegar, né? Pode ser que o cara lá do bar seja lá petista e coisa e tal, de esquerda. Não, tem que pagar meu imposto com muito orgulho. Mas você que está ali, você faz o seu papel. Você paga em dinheiro e não exige nota fiscal. O cara faz o que ele quiser com dinheiro. Quiser sonegar, sonega. Não quiser sonegar, não sonega. E olha que maravilha. Pessoas evitaram que o Estado roubasse 400 bilhões em impostos no ano. Olha que lindo isso. Simplesmente não pedindo nota fiscal. É isso mesmo. Ah, mas tem um programa de premiação. Esse programa de premiação é uma bosta. Não dá nada esse troço. É uma merreca que o governo te dá para você ficar dedurando os outros. Mesmo que fosse caro, mesmo que pagasse bem, meu amigo, minha ética não está à venda. Eu jamais participaria desse troço. Eu já participei no passado, tá? Já entrei no programa, cadastrei lá, cheguei a fazer algumas trocas de nota, e na época que eu era liberal, não era libertário, evidentemente. Hoje em dia, sabendo que o governo é uma entidade antiética, eu jamais faria isso novamente. Mas enfim, faça isso. Sempre que possível, pague em dinheiro, nunca exija nota fiscal. Esse benefício aqui não vale nada, é merreca que esse governo dá. Importante é você garantir, porque lembra, o imposto ele não é só um custo para o comerciante, ele também dá recursos para a máquina pública. E a máquina pública é uma máquina de opressão, você não deve alimentar essas máfias. O quanto menos ela receber de dinheiro, melhor. É um grande ganho para a sociedade quando o governo arrecada menos. Então com isso eu estou bastante satisfeito, acho ótimo que a Receita paralise, que o governo arrecade menos. Quanto mais nesse sentido, melhor. Quem sabe os empresários que fazem importação e exportação não conseguem fazer alguma outra coisa legal, sei lá, importa pelo Paraguai,
trás de carro com carro pequeno aí atravessando fronteira seca no meio do Mato Grosso. Enfim, faz alguma coisa que não exija a participação da Receita Federal. Da minha parte, tem meu total apoio. Pessoal, vamos falar sobre um estudo de um pesquisador inglês que disse que dá para minerar Bitcoin com gás de flare. Vamos entender esse assunto, que é uma coisa curiosa, pode ser revolucionário isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia saiu aqui no The Guardian, que é um jornal esquerdista inglês, e saiu mais ou menos como uma crítica, né? Porque isso aqui pode ajudar empresas de petróleo e coisa e tal, aumentar o lucro da exploração de petróleo com a mineração de Bitcoin. Mas exatamente o que eles estão propondo aqui, né? O que o cara fez, o teste dele lá na Crusoe Energy, que é a startup dele, é uma forma de você aproveitar o chamado gás de flare. O que é gás de flare? É isso daqui, ó. Se você olhar uma plataforma de petróleo, sempre tem esse gás aqui, essa coisa aqui, queimando fogo. Se for numa refinaria, pode ver toda a refinaria, você passa aqui em Duque de Caxias e na Reduc, tem um monte de coisa disso aqui, queimando gás assim, né? Fica queimando uma chama aqui, parece que o tempo todo aquilo ali, né? O que é o flare? O flare é o seguinte, quando você tem tanto na refinaria, tanto na plataforma quanto na refinaria, você tem os processos de separação do petróleo, né? O petróleo quando você tira o petróleo do chão, é um monte de coisa que tem ali. Vem areia, vem sal, vem água do mar, vem petróleo, vem uma lambança de coisa ali. Então, na própria plataforma, ele já tem uma série de mecanismos de separar o sal, separar a água do mar e coisa e tal. E nesses processos todos que passam, uma parte acaba formando uma parte de gás, mas é um gás que é muito pobre, ele não tem um valor muito grande. Então não seria economicamente viável fazer, por exemplo, um duto da plataforma até o continente para você queimar esse troço lá no continente. Então não daria, a queima disso daí é muito pouco efetiva. Não é um gás de boa qualidade. Então o que eles vão fazer com esse gás? Soltar o gás na atmosfera pode ser pior, entendeu? Porque é um gás inflamável, tem um monte de porcaria ali. Então qualquer solução que eles fazem é muito simples, eles queimam esse gás, né? Então isso daqui fica o tempo todo a chama no chamado flare, né? Ele tem que ser afastado do resto da plataforma por motivos óbvios, para não causar acidentes, não causar incêndios na própria plataforma, se virar um vento, bater e coisa e tal, né? É sempre afastado assim da plataforma, mas eles simplesmente queimam aquilo, porque é um gás que não é economicamente viável você aproveitar ele, mas é um gás que tem um valor calórico ali, você vê, ele fica queimando o tempo todo, né? Repara que esse flare, ele às vezes está mais forte, às vezes está menos forte, né? Varia conforme a situação, porque justamente depende lá das impurezas que tem no petróleo, né? Então, isso nas plataformas, toda plataforma tem isso, essa queima de gás aqui, né? Mas não é só na plataforma, como eu falei, na refinaria é o mesmo propósito, porque a refinaria, de novo, eles recebem esse petróleo já um pouquinho limpo lá da plataforma e aí fazem a separação em si. Separam os componentes mais leves do petróleo para formar gasolina, diesel, os mais pesados viram óleo e piche, viram um monte de coisa ali, dependendo do petróleo que você recebe, do tipo de refinaria que você faz, né? Então, mas aí também, quando você faz essa separação dessas coisas, em alguns pontos surge gás, e é um gás que está tão misturado, tanta coisa ali, que não vale a pena você refinar aquilo de novo, ou aproveitar para alguma coisa, você também queima esse gás também, e é a mesma questão. Por que você queima ele? Porque não é economicamente viável explorar isso, né? Aí, pois é, então, mas veja, repara, ele tem um valor calórico aqui, ele está gerando, você está jogando energia fora, porque você está queimando o negócio sem nenhum ganho com isso daí, né? E aí que tem uma coisa interessante no Bitcoin, que é justamente a possibilidade que você pode gerar dinheiro em absolutamente qualquer lugar que você tenha energia sobrando. Se você tiver energia sobrando, não tem problema, o Bitcoin não requer que você transporte energia para um lugar longe, né? Então, o que esses caras estão fazendo? Eles estão justamente criando uma tecnologia que permite você minerar Bitcoin com esse flare. Então, eles falam aqui das experiências que eles fizeram, coisa e tal, ou seja, como é que funciona o dispositivo deles? Eles colocam alguma coisa no meio do caminho aqui para queimar esse gás, não no flare, não na ponta do flare, né? É lógico, isso daqui é coletado em vários pedaços da refinaria, aí tem tipicamente, né, depende da refinaria, evidentemente,
mas tipicamente tem um vaso de gás de flare, que fica ali mais ou menos, mantém um volume ali de flare, então ali eles fazem uma alteração, fazem um dispositivo para gerar energia elétrica ali, ou seja, eles gastam esse gás do flare, queimam esse gás do flare, uma parte dele, né, e geram energia para minerar Bitcoin. Então, uma coisa que hoje a refinaria joga totalmente fora, ela queima, simplesmente não vale a pena, diminui essa queima aqui, o que significa que diminui um pouco a emissão de gás carbônico e coisa e tal. Em tese, pode diminuir até 100%, porque, veja, é uma solução que se aplica em qualquer lugar. Você pode levar até na plataforma de petróleo, porque, em tese, você faz um negócio aqui, queima o gás aqui, gera energia elétrica em pequena quantidade, e aquela energia elétrica roda os nodos do Bitcoin, e pronto, você transformou uma energia que hoje você joga fora em energia aproveitável, em dinheiro, né? Você está minerando Bitcoin, você está gerando dinheiro ali, né? Essas plataformas hoje em dia são todas ligadas na internet, você já tem isso normal, então você pode perfeitamente minerar Bitcoin nas plataformas e com isso você reduz o flare. Então repara como é que o Bitcoin, ao contrário do que muita gente fala, que ele é um evento gerador de impacto ambiental, na verdade ele pode ser exatamente o contrário, porque ele pode ser usado justamente, ele é muito usado justamente onde você tem energia barata, e aí sim que vale a pena você usar o Bitcoin. Minerar Bitcoin em grandes cidades, principalmente aqui no Brasil, não dá dinheiro, por quê? Porque energia elétrica aqui é cara, você tem uma demanda muito grande por energia elétrica, né? Não vou nem falar dos impostos absurdos aqui no Brasil. Tipicamente em qualquer grande cidade é muito caro você minerar Bitcoin, né? Onde você consegue minerar Bitcoin? Onde você tem justamente uma fonte de energia natural e que você pode aproveitar aquela energia que hoje está sendo desperdiçada, né? E esse caso é um caso clássico. Você tem um desperdício que você somar todos os flare que tem no mundo, de todas as refinarias, de todas as empresas de petróleo, cara, é energia pra caramba, e é uma energia que está sendo queimada e jogando, né, gás tóxico. Não é tanto assim, tá? Esse negócio de poluição de CO2 é um negócio meio da cabeça desse pessoal, mas de qualquer forma é uma forma de poluição, você está diminuindo essa poluição, então você diminui a quantidade de gás que você está queimando, porque uma parte dessa energia você está usando justamente para minerar o Bitcoin. Então, no final das contas, é algo positivo que você ganha dinheiro em cima de uma energia que hoje é desperdiçada. Olha que coisa interessante. Esse tipo de projeto tem o potencial de tornar vários poços e várias empresas de refino, né, de tratamento de petróleo, que hoje são economicamente inviáveis, podem torná-las viáveis, né? Porque a questão da indústria do petróleo é muito isso, né? É uma coisa de muito larga escala, né? Então, às vezes você tem uma refinaria mais antiga, que é menor um pouquinho, como você não tem a escala de uma grande refinaria, você acaba não conseguindo atingir a lucratividade, coisa e tal, acaba ficando para trás nisso daí. Mas com uma solução dessa pode ser algo realmente muito bacana, muito interessante. Olha que coisa bacana. É lógico, o jornal que está criticando, tá? Não que isso é uma falsa solução, não sei o que lá, não pode usar isso, porque Bitcoin gasta energia, lorota desse pessoal. Excelente notícia isso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.